Graças a Deus que nos dá a vitória. Paz seja convosco. Bom dia mesmo. Querido, sou o pastor Humberto Leles e louvo a Deus por mais uma vez poder dizer como o salmista Davi: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E hoje nós vamos começar o livro de Romanos, mais um livro da palavra. Quero dizer para você que é a primeira vez que nos assiste, que nós já falamos de tudo isso aqui, ó. Nós começamos a trazer essa palavra, fazer essas lives, no início da pandemia no Brasil, há 2 anos e meio atrás, no mês de março. E o Espírito de Deus, então, nos levou a 5 horas estar de pé, em oração, buscando a face de Deus e trazer uma palavra. E o Espírito de Deus nos levou, então, a trazer a Bíblia capítulo por capítulo. Então, nós começamos em Gênesis, capítulo 1, e hoje nós estamos começando o livro de Romanos. Sabe, Isabel Lopes? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E hoje nós começamos o livro de Romanos. As cartas, elas já são doutrinárias, mas não certas doutrinas que muitos anunciam por aí. Bom dia também, professora Silmara, Deus te abençoe, Irmã Terezinha, Maria Vaz, a Lúcia Sena ali em Maranguape, no Ceará, Deus abençoe. A Isabel Lopes. Então, Paulo, ele começa Romanos capítulo 1, versículo 1, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha, queridos, só nesse versículo, é tanta coisa que a gente pode observar. Ele fala que Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está iniciando aqui uma carta que ele escreve para os cristãos que estavam na cidade de Roma. Então, olha só, ele se apresentou como servo de Jesus Cristo, que foi chamado para ser apóstolo, ou seja, ele não se intitulou apóstolo, como hoje em dia, hoje aí a gente até tropeça em tanto apóstolo, não é verdade? Mas Paulo, ele fala, olha, não fui eu que me fiz, que me dei este título, não. Então, ele fez questão de dizer que não foi ele quem se intitulou apóstolo, e queria que isso ficasse bem claro, para que ninguém pensasse que ele, Paulo, era um aventureiro. Certo, amados? Paulo, ele ainda não era conhecido pela igreja de Roma, exceto por alguns cristãos que já o tinham visto pregar. Muita gente ficava com medo dele, porque antes ele era o Saulo de Tarso, perseguidor, matador de cristão, e agora ele estava pregando. Então pessoas ficaram até com receios dele. Então era normal alguns que olhassem ele assim, desconfiado. Certo, amados? Mas o apóstolo, que outrora servia e obedecia cegamente a orientação, a ordem dos líderes judaicos, perseguir e matar cristãos, ele agora estava num outro caminho, numa nova direção. Então, assim, o que antes era motivo de orgulho para ele, eu sou matador de cristão, eu não gosto de cristão, eu não gosto de servo de Deus, era orgulho para ele. Dava ele uma alta posição no sinédrio. Se tornou insignificante diante da grandeza de seu chamado. Então, queridos, a Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quanta coisa que às vezes antes de conhecer a Jesus, a pessoa se orgulha, se envaidece. Tem que ter uma mudança. Nós somos chamados para ser servos. É o que Paulo fala aqui no versículo 6, ó. Entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Olha, veja bem,
Você, Terezinha Silva, foi chamada para ser de Jesus. Você foi chamado, Silmara, Isabel, você foi chamado, nós fomos chamados para ser servos de Jesus. Ele nos chamou para isso, para ser servos. Nós vivemos em um mundo, parece que a coisa mais difícil é encontrar servo de Jesus, mesmo das igrejas. Parece que o povo não entende mais o que é isso, ser servo. Mas a Bíblia fala que, consequentemente, a pessoa se torna templo do Espírito Santo. Quando a gente aceita esse chamado, primeira coisa que acontece, o nosso corpo que servia ao pecado, à desobediência, ele se torna templo do Espírito Santo. Nós temos que ter essa consciência, essa convicção. Somos templo do Espírito Santo de Deus. E outra coisa que eu quero destacar nesse primeiro capítulo é a justificação pela fé. Não é pelas obras. Não é porque somos bonzinhos ou bacana, Lúcia Sena. Mas o versículo 16 diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, é o poder de Deus, olha só, gente, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O que quer dizer isto? Olha só, Paulo já havia sofrido diversas humilhações, injustiças, agressões físicas e verbais, além de prisões por causa do Evangelho. Ele chegou até mesmo a ser considerado lixo deste mundo. Depois nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13. Ele foi considerado lixo. Queridos, quantas pessoas que não consideram aquele que serve a Deus? É muito difícil a gente um dia não ter sido chamado de isso é um fanático. Isso é um fanático, ela é fanática, ela agora ficou fanática, não sai da igreja. A gente vai na igreja uma vez por semana, não é verdade? Então, porém, nada disso fazia se envergonhar das palavras do Senhor Jesus, pois sabia que nelas estava o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus para salvar toda pessoa que crê, gente, toda. Até um cara como Paulo, que era bandido, assassino, matador de cristão, Deus o salvou. Às vezes você conhece uma pessoa que você pensa, esse não tem jeito, tem. O Evangelho é o poder de Deus para mudar a vida, por mais que a pessoa seja idólatra. Então, olha, aquilo que a medicina não pode fazer para curar o desenganado, ou o que os tratamentos não são capazes de fazer para libertar o dependente químico, e tudo que está além da capacidade humana, olha só, o Evangelho é capaz de resolver, olha só, o Evangelho é capaz de curar a pessoa que está desenganada, a pessoa que é dependente químico, parece que nada vai salvá-la. O Evangelho é o poder de Deus. Esse é o ponto máximo da mensagem de Paulo, o versículo 17. Nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Vamos orar? Leia depois todo esse capítulo. É muito importante. Ele fala do pecado, da condenação, ele fala da ira de Deus e assim por diante. Leia todo esse capítulo. Mas nós vamos ficar com essa parte que nós comentamos. Quando Paulo ele fala do Evangelho, o poder de Deus que transforma. Quem sabe há áreas da sua vida precisando ser mudadas, transformadas. E às vezes você até chora, às vezes você até lamenta.
mas o Evangelho é o poder de Deus para mudar. Quem sabe você conhece alguém que você fala, eu não aguento mais. O Evangelho é o poder de Deus para mudar a vida desta pessoa. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, obrigado por esta manhã. Nós estamos começando hoje mais um livro da Tua Santa Palavra, o livro Romanos. E nós vemos Paulo se posicionando como servo de Deus. Nós vemos Paulo declarando que nós fomos chamados para sermos servos. E ele ensina que o Evangelho é o poder de Deus que vai nos salvar, que vai mudar a nossa vida. Pai, o Senhor conhece quem está vendo essa live agora ao vivo e quem no decorrer do dia vai assisti-la. Que quando essa pessoa assistir essa live, primeiro, que ela tenha consciência de que ela foi chamada para ser serva, servo, servir a Ti. E que ela tenha consciência também que o Teu Evangelho do Senhor Jesus é o poder do Senhor que vai mudar a vida dela, aleluia, mudar a vida em relação a caráter, mudar a vida em relação à personalidade, em relação à fé, mas é o Evangelho também que muda em relação à saúde física, à saúde mental, à saúde espiritual. Pode tomar a água. O Evangelho é o poder de Deus que cura. Que esta água, ao descer em seu corpo em jejum, traga para você a cura como a medicina ensina. E se você tiver uma enfermidade que para a medicina não há cura, o Evangelho é o poder de Deus para te trazer a cura que você precisa. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração e viva Cristo.